Olá pessoal, sou Antônio Eiras, trouxe um caso para a gente discutir hoje sobre angioedema intestinal, uma entidade relativamente rara, mas tem alguns aspectos de imagem que são importantes para a gente poder pensar nesse tipo de etiologia de quadro álgico abdominal. Tá? Eu podia juntar a esse tema a pegadinha do residente, foi um aspecto bastante interessante que deu ensejo, né? Inclusive deu botar esse caso no canal Radiologia. Tá? Eu tento passar esses casos sempre muito próximo do que ocorreu, acho que isso gera uma praticidade para vocês do dia a dia, mostrando as dificuldades e os recursos que eu utilizei para chegar a determinadas situações diagnósticas. Então, vou passar exatamente como ocorreu. Esse caso ocorreu no dia 3/7/2020, à tarde, no Hospital Universitário da UFRJ. Um residente falou para mim: professor, podia ver um exame que rolou ontem, queríamos ver com você. Eu falei: lógico, vamos lá, do que se trata? Então, era uma paciente de 83 anos, sexo feminino, quadro de dor abdominal, era mais em flanco esquerdo essa dor, com início recente, que obrigou ela a procurar o serviço de emergência do Hospital Universitário. Eles fizeram uma tomografia computadorizada do abdômen pélvico com contraste. Beleza, vamos lá ver o caso. Então, vou mostrar para vocês exatamente como eu abordei o caso. Foi feita uma tomografia do abdômen pélvico, tá? E eu vou mostrar essa tomografia, ó, do dia 2/3 que a gente fez, tá? Essa TC foi feita com uma fase inicialmente sem contraste, que está aqui, e depois eu vou mostrar para vocês o estudo que na realidade acabou sendo feito multifásico, tá? Então, do meu lado esquerdo vai estar a fase sem contraste, do meu lado direito vai estar a fase arterial com contraste, tá? Então, vamos seguir, tá? Na fase sem contraste com contraste. Eu vou aqui na fase arterial mostrar para vocês, primeiro que essa paciente, né, talvez o colega tenha ficado com o receio dela ter uma isquemia mesentérica, ela tem os vasos celíacos mesentéricos, né, e tanto mesentérica superior e inferior, né, sem nenhum grau de estenose, placa aterosclerótica importante, os vasos saindo com um fluxo bem razoável, a mesentérica inferior aqui bem razoável, a gente observando essas estruturas vasculares sem maiores problemas. Mas o que me chamou um pouco a atenção foi esse segmento de alça intestinal. É no segmento de alça intestinal de parede um pouco espessada, como a gente pode observar aqui, com um certo grau de densificação da gordura adjacente. Em alguns momentos eu achei que pudesse ter algum grau de estratificação da parede da alça intestinal, como se fosse um edema da submucosa, um realce mais evidente, né, de mucosa e de serosa, tá? Dando um padrão estratificado. Estratificado, gente, é você ver a alça intestinal em camadas. Na literatura, quando eles colocam isso, na maioria das vezes eles se remetem a situações de processo inflamatório mais agudo, né, o edema de submucosa da alça intestinal. Então, mediante essa densificação, um espessamento segmentar de alça intestinal, com um padrão de edema da submucosa, estratificação, tem que se pensar na possibilidade de ser um processo inflamatório ou um processo vascular. São os dois processos mais importantes, tá? Vou mostrar também a fase portal aqui para vocês, tá? E aqui não é, na verdade, uma crítica, né, mas uma orientação ao protocolo. Esse protocolo, como vocês podem ver, na fase arterial, gente, ele parou ao nível um pouco abaixo das cristas ilíacas. Se a sua opção diagnóstica é uma doença vascular, a sua fase arterial não é que nem um estudo dinâmico hepático que você tem que fazer, não, que para na crista ilíaca, você tem que ir até a pelve. Você tem vasos importantes, você tem isquemia mesentérica de alças iliais distais, né? Você tem isquemia de cólon direito, de sigmoide, que podem ser avaliadas por tomografia computadorizada, portanto, o range, né, a cobertura tem que ir até lá embaixo, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês, na fase portal, essa minha suposta alça, que está aqui, ó, em flanco esquerdo, com certo grau de espessamento e com mesentério correspondência dela nitidamente com uma densificação, sugerindo esse processo inflamatório, que a gente vai tentar identificar se ele é inflamatório vascular, mas foi a hipótese que me veio em mente, ok? Então, vamos ao caso, que eu tive que fazer mais algumas perguntas para o meu residente, para entender o que estava acontecendo com o paciente. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça, obviamente, foi o processo inflamatório infeccioso. Estatisticamente, as gastroenterites são mais frequentes. Se eu perguntei se a paciente tem diarreia, ela está exteriorizando esse processo inflamatório infeccioso, qual o laboratório dela? O residente falou: ó, tinha diarreia não, mas do que eu saiba, ela chegou com leucocitose e a PCR estava alta, ou seja, ela tinha um processo inflamatório infeccioso ou inflamatório só agudo. E a leucocitose, hoje em dia, se você não tiver mais dados, ela é pouco específica, ela não gera muita especificidade.
E aí, quando ele me passou essa informação, eu já vendo que os vasos estavam muito bem perfundidos e ela, né, diminuindo a possibilidade dela ter um processo infeccioso, me veio a possibilidade dela ter um processo que é um processo misto, que ele tem tanto um achado inflamatório como um distúrbio vascular de permeabilidade capilar e vasodilatação, que vem a ser o angioedema, tá? Então, o angioedema, a principal etiologia dele hoje, né, são duas, na verdade. Primeiro, é o atópico, que pode fazer isso, né, o paciente propenso a reações alérgicas, que pode ter como foco a alça intestinal, e existem usos de medicações que podem determinar ou desencadear de angioedema intestinal. Uma delas, a principal, são os inibidores da angina, da enzima conversora da angiotensina, inibidores da ECA, tá? E já há alguns relatos de bloqueador de canal de cálcio. Então eu fiz essa pergunta pro meu residente. Então ele foi lá no prontuário eletrônico e me deu a seguinte resposta: e toma não, nem está no ambulatório de hipertensão. Passado uns 10 segundos de latência, ele já vem com uma outra frase: opa, foi mal, professor, estava vendo o prontuário errado. Toma sim, faz uso de enalapril. Então, quando ele me deu essa dica, eu levantei a hipótese. Então, acho que essa paciente pode ter um angioedema intestinal, tá? Ele, sem muito acreditar no que eu estava falando, como ele estava pensando num processo vascular, ele falou: poxa, a gente marcou um controle de TC para ela hoje. Só falta migrar essa alteração para outro segmento intestinal, que é uma das características do angioedema. Eu vou passar para vocês. Então, vamos ver esse segundo exame que o paciente fez, tá? Lembra que esse paciente ele tinha feito o exame no dia anterior, ou seja, se era dia 3, então ele fez no dia 2, e agora o paciente estava fazendo o exame no dia 3, um controle desse processo álgico abdominal. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, ó, eu vou colocar os dois exames da paciente do lado esquerdo, o exame do dia 3, que ela fez no dia seguinte, no dia que eu estava lá, e no dia que ela fez anterior, ou seja, um dia antes, 24 antes, do lado direito. Então, nesse do lado direito, a gente observa aquela alça, né, que estava inflamada, né, ou pelo menos com edema da submucosa, vou mostrar aqui para vocês, com uma densificação da gordura adjacente, a gente já vai chegar nela, ó. A suposta alça ela está aqui, com espessamento parietal, com densificação da gordura, tá, relacionado ao mesentério dela. E nessa região a gente tem dificuldade no exame atual de identificar a alça com espessamento parietal, tá? Sugerindo que essa alteração possivelmente ela desapareceu ou ao menos migrou. E quando a gente vai observar no outro lado, no flanco direito, eu identifico um outro segmento intestinal no dia 3, ou seja, no dia subsequente, 24 horas depois, com um padrão estratificado. Observe que eu tenho o realce da mucosa, mais evidente uma hipodensidade, e o realce da serosa, né, um pouco mais externo. Traduzindo a migração, porém, de um mesmo padrão inflamatório, ou pelo menos de edema com estratificação da alça, tá? Corroborando o diagnóstico de angioedema intestinal. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse angioedema intestinal, tá? O angioedema intestinal, ele tem esse padrão. Esse foi um caso que a gente teve há um ano atrás, mais ou menos, com o uso de ramipril, que é um outro inibidor da enzima conversora da angiotensina, um quadro de dor abdominal sem diarreia. Esse é o perfil do paciente, com bastante edema segmentado. Repare que as alças do flanco esquerdo estão muito mais espessadas, com realce ao nível da mucosa, com líquido intracavitário, com densificação da gordura. Observe esse final de estômago, essa região antro do estômago, com baita edema de submucosa, aqui a linha de mucosa e a serosa tendo um pouquinho de impregnação, tá? Então essas características são muito úteis, somadas à informação da história clínica de uso de inibidor da ECA, para a gente fazer esse tipo de diagnóstico. Trago para vocês dois artigos bastante interessantes sobre o tema, um deles especificamente sobre angioedema relacionado a inibidor da ECA, um artigo mais antigo da JR, e um artigo sobre situações agudas do intestino delgado, e ele disseca bem a questão do angioedema intestinal, um artigo mais recente da Radiographics. Eu sou meio suposto, né, para falar de artigos da Radiographics, que eu acho extremamente didáticos, tá? Então esse aqui é o artigo da Radiographics, mostrando exatamente o esquema da estratificação, com realce da mucosa, com realce da serosa e com a hipodensidade do edema da submucosa. Então esse processo é um processo intimamente relacionado ao uso de drogas. Principal etiologia inibidor da ECA, principal inibidor da ECA é o próprio enalapril da nossa paciente. 0,3% dos pacientes que fazem uso de enalapril apresentam algum grau de
atopia, alteração inflamatória relacionado a processo alérgico, e o foco abdominal não raro ocorre, tá? Há relatos na literatura também do mesmo processo decorrente de bloqueador de canal de cálcio. Você pode ter o angioedema intestinal sem estar relacionado à droga. Pacientes com atopia podem fazer um angioedema primário de alça intestinal, entretanto, o uso de inibidor da ECA associado à atopia aumenta significativamente esse risco. É mais comum em mulheres, pacientes acima de 65 anos, exatamente o perfil da nossa paciente. A bradicinina é o principal vasodilatador e o principal mecanismo de aumentar a permeabilidade capilar intestinal, e essa bradicinina é liberada no processo na inibição da enzima conversora da angiotensina. Então, ele é o grande mediador desse processo de edema. Quais são os achados que a gente vai procurar? O edema da submucosa talvez seja o mais importante, associado à realce da serose, principalmente da mucosa, dando esse padrão estratificado que a gente observa aqui. Tá? É uma estratificação de edema da submucosa. Lembrem que estratificação por si só é você observar as camadas diferenciadas da parede do intestino, tá? Entretanto, quando se fala estratificação, sob o ponto de vista de literatura científica, na maioria das vezes está se abordando a fase aguda de uma determinada alteração vascular ou inflamatória. Isso tudo determina o espessamento parietal. É comum se migrar esses achados inflamatórios de edema da submucosa, né? É extremamente usual a densificação da gordura e a presença de ascite. O diagnóstico diferencial que você vai fazer é com inflamação/infecção e isquemia. O quadro clínico desse paciente é um paciente que vem com dor abdominal sem diarreia associada, é uma doença habitualmente autolimitada, o tratamento é com a retirada da droga mais uso de corticoide, e o laboratório de interessante pode ter leucocitose, porém com lactato normal, né, reduzindo a possibilidade de um processo isquêmico, ok? Então, gente, esse é o caso que eu queria trazer para vocês, espero que seja útil, espero que vocês possam utilizar esses recursos que eu passei, né, para fazer o diagnóstico do angioedema e como conduzir o exame desse paciente, ok? Um abraço a todos e até breve.